Um estudo de caso. É o Fábio Risério. Ele é membro independente do Comitê de Compliance da Nova Engevix. Por favor, uma salva de palmas a ele. Eu convido ele a vir aqui. Obrigada. Informo que estamos no horário. Tem 1 hora? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sei que está todo mundo bastante cansado, mas vou tentar trazer um tema que espero que seja relevante para vocês. Pessoal, me chamo Fábio Risério, sou sócio-diretor da consultoria Além das Palavras, e aqui eu vou compartilhar com vocês uma experiência. E como uma experiência, ela tem coisas positivas e coisas negativas, né? Que a experiência que eu vou trazer aqui para vocês é diferente da experiência do Facebook, que está todo mundo feliz, contente, com um sorriso, né? Então, uma outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês, para alinhar as expectativas, mais do que respostas, eu vou trazer provocações e reflexões. Eu acho que é esse o principal papel nosso aqui, do que trazer uma resposta pronta, porque ela não existe. E Guimarães, eu vou falar muito para você, que a gente está junto. Bem, sempre achei que contar uma experiência é contar uma história. E diferente daquelas histórias que nós estamos acostumados, ela precisa de um contexto, precisa de um cenário. E muitas dessas vezes, esse cenário vivemos num reino muito, muito distante, onde existe a rainha, o rei, a princesa. A história que eu vou contar aqui não é de rei, rainha e princesa, é de uma organização. Uma organização que tem trabalhado todos os pilares já tradicionais de um programa de compliance. Aqui eu estou com professores, mestres, o Rafael aqui, Rafael Mendes, um grande especialista. Não vou aqui entrar nesses pormenores, mas vou dar rapidamente. A gente está falando de suporte da alta administração, comunicação e treinamento, elaboração de políticas, due diligence, a questão de compliance ambiental, dos direitos humanos. Então, tudo isso que uma organização séria precisa implementar para ter um programa de integridade. Aí vem a primeira provocação. Com todos esses pilares estruturados, com muito esforço, com a equipe de compliance, com o compliance officer, vocês acham que isso, todos esses pilares, e isso eu digo não por ser pouco, porque quem já vivenciou isso sabe que isso aqui é muitas e muitas horas dedicadas, mas vocês acham que tudo isso aqui é o bastante para ter um programa de integridade robusto e eficiente? O que vocês acham? Não consegue ler? Mas aqui estão todos os pilares, os pilares mais tradicionais de um programa de compliance. E aí vem a tônica desse painel, desse estudo de caso. Quando a gente estruturou um programa de compliance do zero, por isso que eu falei que tem bastante coisas em comum, a gente pegou as boas práticas do mercado, a legislação, e a gente construiu todos aqueles pilares. Mas uma coisa que vem logo atrelada é
qual a independência que esse programa vai ter? Qual a autonomia que ele vai ter? E é essa a pergunta que eu tenho aqui para trazer para vocês. De novo, não tenho uma solução, mas a provocação que eu gostaria de fazer com vocês sobre essa minha experiência é exatamente essa. E eu faço, a partir do momento que eu comecei a atuar como membro independente do Comitê de Compliance da nova Ingevix Participações, eu comecei a perguntar isso para vários colegas da área de compliance. Qual é a independência que a sua área tem? E aí, aqui, eu fiz uma pesquisa, não foi uma pesquisa científica, lógico, né? Foi uma pesquisa entre colegas, e boa parte deles respondem que sim, que o programa que eles coordenam, os programas que eles gerenciam, são independentes e autônomos. Ok, não me satisfez com essa resposta. Perguntei por quê. Quais os argumentos que eles trazem para responder com tanta ênfase que o programa dele é independente e autônomo, para tomar as decisões que precisam ser necessárias. E as 4 questões, as 4 respostas são: olha, eu respondo para o diretor-presidente. Essa é uma. A outra, eu respondo para o conselho de administração. A terceira, Fábio, ou Risério, como o pessoal me chama, olha o organograma, vê aonde está a área de compliance. E a quarta, quando é empresas multinacionais, eles sempre comentam: o meu compliance, eu respondo para o compliance global. De novo, como eu já disse, não estou aqui para trazer respostas e nem para fazer julgamentos de valores. A minha intenção aqui é fazer provocações. E aí eu passo essa provocação para vocês. Com essas 4 respostas, dá para garantir, com ênfase, a independência e a autonomia do programa de compliance? O fato de você responder para o seu diretor-presidente, para o conselho de administração, ou o seu organograma, você está lá em cima na sua empresa, ou para um compliance office que fica na Suíça, na Noruega? De novo, não vou fazer julgamento, só querendo trazer essas questões para fazer vocês pensarem junto comigo, porque, de novo, estou vivenciando isso nesse momento. E aqui eu coloquei essa imagem e eu mostrei para um colega que, diferente da escravidão que foi trazida no Compliance de Direitos Humanos, não é essa escravidão que a gente está falando, né? Essa corrente aqui, essa algema, não é nesse sentido. Mas só quem já trabalhou, e aí eu não estou falando só de compliance, de integridade, só quem já trabalhou numa função, num papel, sem independência, é que vai entender a força dessa algema. E aí eu não estou dizendo que você não tem autonomia, não tem independência, porque quando você é coordenador, você tem um escopo. Quando você é gerente, você tem outro escopo. Quando você é diretor, tem outro. E aí é a questão de escopo de cada função. O que eu estou dizendo aqui é que você não consegue efetivamente cumprir com as suas atribuições. Que na hora que você tem que tomar uma decisão, você não consegue fazê-la com independência e com isenção. Não sei aqui se alguém já vivenciou uma situação como essa, mas é uma questão bem complicada, bem delicada. E aí, vocês podem me perguntar, qual é a relevância desse assunto? Como me perguntaram quando eu fiz essa pequena pesquisa, né? Nossa, mas por que você está perguntando da independência do programa de compliance? Por que você está fazendo essa pergunta? Por que isso é importante? Eu já tenho tantas outras coisas para pensar, comunicação, treinamento, do dia de terceiros, já tenho tanta coisa para pensar, por que eu devo pensar nisso? Por que isso é relevante? Aí eu trouxe só 2 dados. O primeiro,
Você tem que pensar nisso, e isso é importante, porque isso é lei. Eu coloquei em vermelho, e até que quem está lá no fundo não consegue ler, eu vou ler. É o decreto 8.420, 2015. Todo mundo aqui já deve ter conhecê-lo profundamente ou superficialmente, já deve ter dado uma olhada nele, que diz: independência é o primeiro item. Estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização do seu cumprimento. Aí nós também diminui um pouco as horas para dormir, né? A gente tem pouca coisa para fazer, a gente dorme um pouco menos para pesquisar, para estudar, para não falar besteira aqui. Quando você está aqui na frente, a sua responsabilidade é muito grande, né? E aí eu pesquisei para saber se essa importância que eu estou dando para esse tema é importante para outras pessoas da área de compliance, da área de integridade, ou é uma coisa que eu estou criando, né? E aí eu percebi que, assim como eu, tem outras pessoas que estão ficando bastante preocupadas com isso. Aí eu trouxe só duas pesquisas, da KPMG e da Deloitte, recentes. A primeira delas da KPMG, que foi em 2016, no ano passado, na qual 61% dos respondentes dessa pesquisa, que, se eu não me engano, era um grupo de 500 profissionais na área de compliance, 61% afirmaram que garantir a independência da área de compliance é o maior desafio da área. Maior desafio da área. Então, lembra aqueles pilares? Que cada pilar daquele tem um desafio que é um mundo? 61% afirmaram que, com todos os desafios que tem de implementar e gerir um programa de compliance, a independência da área é o desafio mais relevante. Da Deloitte, tem um número abaixo, mas também significativo, que eles afirmam que 48% dos respondentes dessa pesquisa da Deloitte afirmaram que garantir a independência da área é o seu maior desafio. O que eu quero trazer com isso? O desafio é grande e as pessoas já estão começando a enxergar ele como um desafio que é a própria essência do programa de compliance. A sua independência, a sua autonomia. A partir do momento que ele vai evoluindo e amadurecendo dentro da sua empresa, ele vai aparecendo cada vez mais. Porque no início, não é, Guimarães? A gente vai ter que implementar os programas, é muito fazer, elaborar políticas, fazer um processo de verificação e monitoramento de terceiros, mas chega uma hora de você tomar as suas decisões, de você fazer as suas recomendações. E é nessa hora que você sente o peso, e é nessa hora que você vê, assim como muitas pessoas brincam, que falam, eu sei o quanto que a sua empresa se interessa com compliance quando ela coloca a mão no dinheiro. Quando ela coloca a mão no bolso, eu sei o quanto que ela está disposta. Não estou dizendo que eu concordo ou não com essa abordagem, mas você sabe o quanto que a empresa realmente está comprada com o tema compliance, quando ela precisa tomar uma decisão, e essa decisão ela é levada à frente, com independência e isenção. Não sei se vocês estão concordando, mas acho que depois vai ter um momento aí de trocas, e eu vou respeitar o horário, que depois tem um coquetel, né, que é a parte mais importante. Um caminho para enfrentar esse desafio. Eu disse um caminho porque eu não acho que é o caminho. Eu acho que esse caminho está sendo construído. Isso é muito novo, muito recente. Agradeço até o Christian, que foi uma pessoa que, quando eu mandei o primeiro artigo falando disso, ele achou interessante e até o resultado foi essa breve explanação que eu estou tendo com vocês agora. Um dos caminhos é criar um comitê de compliance para assessorar o conselho de administração, que eu acho que, se não me engano, o Rafael chegou a comentar isso na questão das estatais, de criar conselhos
com o Rafael ou o Raj, eu não lembro quem foi que comentou, da questão do conselheiro independente, né? Acho que foi o Raj, né, Rafael? Então, assim como já tem comitês de auditoria, de risco, que assessoram o conselho de administração, um dos caminhos é criar um comitê de compliance que assessora diretamente ao conselho de administração. E aqui eu faço uma distinção daquele comitê que em algumas empresas é chamado de comitê de ética ou mesmo de compliance, que são aqueles comitês que trabalham muito com questões de a verificação, investigação, medidas disciplinares. Aqui é um comitê com outro foco, com outro escopo, outras atribuições. E dentro desse comitê, tem membros independentes. E aqui a gente bebe muito da fonte do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A questão de você ter membros de conselhos ou de comitês que não possuem vínculos com a empresa, não são funcionários da empresa. Isso é uma das coisas que vem sendo bastante discutidas em pesquisas, em congressos de governança corporativa, e que agora, exatamente agora em 2017 também, está sendo muito discutida a eficiência de conselheiros independentes dentro do conselho. Porque muitas vezes é amigo do presidente, é trazido para o comitê até por uma afinidade de pensamentos, de postura, e, na verdade, esse não é o papel do conselho independente. O conselho independente não tem que ser amigo do presidente do conselho. Ele tem que estar lá para ter decisões e recomendações totalmente isentas, né? Bem, dessa história toda, eu contei o cenário, agora eu vou chegar na minha experiência. Minha experiência. Fui convidado no começo do ano para fazer parte do Comitê Independente de Compliance, que reporta diretamente ao Comitê Estratégico da Nova IGVIX. A Nova IGVIX, você tirando o Nova, é a IGVIX. Era uma das maiores empresas do setor de engenharia do Brasil. Era. Porque hoje, ela fatura 1/5 do que ela faturava antes da Operação Lava Jato. A IGVIX chegou a ter 25 mil funcionários diretos. Hoje ela está com um pouco mais de 600. Tudo isso que eu estou dizendo é público, por isso que eu não estou cometendo nenhum ato antiético, porque é todo público. Os 3 acionistas da IGVIX foram presos. 2 deles venderam as suas participações de uma empresa que chegou a valer 4 bi, venderam por R$1 a sua participação. Foi o único acionista que está hoje. Isso também, se vocês entrarem depois no Google, vocês vão ver. Em IGVIX, 2 sócios venderam as suas participações por R$1. Por isso você vê. Aí muitas pessoas falam, olha só, vou abrir um parênteses aqui, tá? Olha só o que a Lava Jato fez. Aí eu falo, olha só o que atos de corrupção fizeram. A Lava Jato é uma consequência. E outras pessoas falam, quantas pessoas foram mandadas embora? Aí eu faço uma nova provocação, trazendo o pessoal que falou de corrupção no futebol. Será que sem esses atos ilícitos, essa empresa estaria desse tamanho? Será que muito desse tamanho de empresa não é por causa dos atos ilícitos? Às vezes eu vi um colega falando que corrupção é um doping da empresa, né? Porque ela acaba tendo um tamanho de negócio, de faturamento, que na verdade não é o normal dela, né? Que muitos desses negócios são ganhados por formas ilícitas. Então, mas não é o momento aqui de falar nisso, mas é algo para se pensar, né? Porque muitas vezes eu já vivi isso, mas as pessoas assim, nossa, essa empresa tinha um tamanho, olha o tamanho que ela está. Mas será que ela teria esse tamanho sem todos esses atos? Enfim, é algo para se pensar, né? E quando foi criado
esse comitê independente de compliance, que começou em março. Esse comitê ele é formado por 3 membros, todos eles independentes. E eles reportam diretamente ao acionista, como eu disse. E nesse período que eu estou tendo essa experiência, imagina, Guimarães, você tem uma experiência dessa numa empresa que está passando por uma situação como essa, né? Poderia compartilhar com vocês várias experiências, mas eu fiz aqui um resumido de algumas considerações, de alguns pontos que eu considero bem interessante para compartilhar com vocês. O primeiro deles é o perfil. Qual seria o melhor perfil de membro independente de um comitê de compliance da sua organização? As coisas que vêm em mente, principalmente, é a questão do conhecimento técnico de legislação, do conhecimento de compliance. Mas nesse comitê, eu estou tendo uma experiência que ter pessoas que conhecem de legislação, que conhecem de compliance é importante. Mas não só. Aqui, a diversidade de conhecimentos, ela agrega muito. Conhecimentos do negócio. Eu não sou advogado, mas eu vejo uma complementariedade muito grande de quem conhece legislação, de compliance, mas também quem conhece a fundo o negócio da empresa. Porque a corrupção não acontece entre papel. A corrupção acontece na interação entre as pessoas. Então, pessoas que conhecem como a empresa faz negócios, como vendem, quando o contrato é fundamental. Por exemplo, tem uma empresa que ela está expandindo, ela está indo para outro país. Então, ter um membro independente que tenha conhecimento de legislação estrangeira é fundamental. Tem uma outra empresa que está abrindo o mercado. Ela está investindo em negócios em outro mercado que não é o dela. Ter um membro independente que conhece desse novo mercado pode ser muito relevante. O que eu quero dizer, em resumo, aqui no item perfil, é que não pegar apenas quem tem conhecimento de legislação e compliance. Ter pessoas que tenham conhecimento dos negócios é fundamental. Pessoas que saibam trabalhar em equipe, que tenham boa comunicação. Tudo isso, na prática, você vê o quanto que isso é relevante. O papel. O papel desse membro independente dentro do comitê é de ser o guardião da conduta de integridade dentro da empresa. Mas ele não é o salvador da pátria. Ele não é o profissional que vai salvar a corrupção da sua empresa. Não coloque esse peso nele, porque ele não tem esse papel. Ele tem um papel de investigar, de analisar, de recomendar. Mas é bom definir isso, por isso que a primeira coisa que nós fizemos quando foi formado esse comitê foi elaborar o regimento interno. Porque aí você já coloca oficialmente qual é o seu papel. E aí eu puxo um gancho da questão do escopo. Tomem cuidado com essa questão do escopo. E aqui eu abro até não só do comitê independente, do membro independente, mas nós, como profissionais de compliance. Invariavelmente, surge sempre uma questão operacional de RH. Então, alguém reclamando de atraso de pagamento, férias, benefícios. Tome cuidado. É importante delimitar desde o início qual é o seu papel e a sua atribuição. Questões de gestão operacionais
elas têm que ser levadas em consideração nas suas áreas. Não é o papel de compliance, porque se você abrir exceção, todos os problemas da sua empresa vão ficar debaixo do seu guarda-chuva. E muitas vezes, como ele não faz parte, você não consegue fazer nada. O reporte. Aqui também não trago nenhuma solução, mas uma provocação. O reporte, com certeza, é o mais alto nível da empresa. E uma coisa e uma experiência que eu tenho vivido, que depois eu até gostaria de ouvir a experiência de vocês, eu estou tendo um pouco de dificuldade quando o reporte é pelo lado executivo. E aí eu conto para vocês brevemente. Eu não sei se vocês vivem isso, mas quando o reporte é para o executivo, que eu até comentei com alguém aqui, quando o reporte você reporta algumas questões delicadas. Para quem está pensando em metas daqui 3 meses, que tem um bônus atrelado, que tem que tomar decisões imediatas, porque hoje o mercado não tem mais a questão de avaliação semestral, agora é avaliação quase que por semana. Quando você vai trazer isso para uma pessoa que está no dia a dia, no calor de tomar decisões, muitas vezes essas decisões, elas não são, e aí eu não estou sendo leviano, mas muitas dessas decisões, elas não estão pensando para a sustentabilidade da empresa. Ela está pensando por resultado que ela precisa cumprir hoje. Então, isso é uma questão bem complicada. A composição, aqui até fazendo um link com a Juliana e com a Anne, a composição ela tem que ser mais diversa possível. E não trazer mulheres, Juliana, porque, coitadinha das mulheres, é importante a gente cobrir a cota. Não, tem que trazer mulheres porque vocês são importantes. Vocês fazem parte da empresa. E ter uma visão feminina, que não é nem pior, nem melhor do que a do homem, mas é diferente, é fundamental. Muitas das vezes você vai no conselho e só tem homens. É impressionante. Mas, de novo, não é aqui o foco, depois a gente pode até discutir isso. Número de membros. Aqui, o ideal é que seja número ímpar, para sair daquela zona de empate. Então, no mínimo 3 e no máximo 5. Mandato. Isso aqui é uma coisa que a gente discutiu bastante lá. A gente acha que o mandato, o melhor dos mundos seria de 2 anos. Porque depois de 2 anos, você acaba criando uma intimidade, uma amizade, aí fica aquela coisa. A Gris deu uma recomendação para não chatear ela, eu não vou contra ela, sabe? Acho que 2 anos é um prazo interessante de você conhecer a empresa, de você ter um entrosamento com a empresa, mas a renovação ela é fundamental. E aqui é lógico que depois de 2 anos você não vai tirar todo mundo, né? Você vai fazer isso escalonado para não perder o histórico e não perder todo o trabalho que já foi feito. Conflitos de interesse. Essa parte aqui eu acho bem interessante, que é lógico. Além do conflito de interesse de um membro independente ter alguma questão que conflita eles, o que eu acho interessante aqui, que é uma coisa que com o tempo a gente vai ter que aprender a lidar, é que tem, nesse comitê independente, tem 3 consultores, Guimarães. 3 consultores. E quando a gente recomenda, por exemplo, Rafael, uma auditoria, um diagnóstico do programa de compliance atual da Nova IGVIX. Sabe que a gente já ouviu de 2 consultores? Que eles não iam trazer a proposta, porque tinha concorrentes deles no conselho, no comitê independente. Porque ele olhou assim, olha, quem é que está pedindo? Eu falei, é um comitê independente, formado por profissionais que não são da empresa, que por coincidência são consultores, e a gente está pedindo porque a gente quer avaliar
essas propostas para depois fazer uma recomendação. Aí 2 deles, e aqui de novo, não estou fazendo julgamento de valor, mas 2 deles falam assim, quem é que está no comitê? Eu falo, está fulano, ciclano e beltrano. Ah, Fábio, eu não vou abrir a minha estratégia comercial, eu não vou mostrar meu preço para o meu concorrente. Enfim, de novo, é uma opinião que tem que ser respeitada, mas estou achando bastante curioso quando a gente vai atrás de algumas propostas, tem esse tipo de retorno, né? Remuneração. A remuneração aqui, você tem que avaliar a qualificação do profissional, o nível de mercado. O IBGC tem isso, lógico que é para conselho de administração, mas serve como uma base. Mas tem um item que eu achei bem interessante, de um material que eu estudei do IBGC, que ele fala que a remuneração não pode causar uma dependência dessa função. Porque a partir do momento que você é um membro independente de um conselho e a sua maior fonte de renda é aquele conselho, isso pode tirar a sua independência, a sua isenção, para que aconteça alguma coisa e você perca essa fonte de renda. Ou que você tenha uma tendência de sempre trazer questões que a empresa está esperando, né? Avaliação, a gente já está discutindo a questão da avaliação anual, e aqui tem eu até não vou fazer uma propaganda, não ganho nada com isso, mas a revista Capital Aberto fez uma pesquisa, um anuário, que ela já faz bastante tempo, das 500 maiores empresas de capital aberto. E uma coisa me chamou muita atenção, que foi destaque também na revista. Apenas 31% dos conselhos de administração das 500 maiores empresas de capital aberto do Brasil fazem avaliação dos seus conselhos. 31%. Acho que aqui tem um gap considerável de amadurecimento e de avanço nesse tema. E uma outra questão é disponibilidade de tempo. Eu, na minha função, na Nova Engevix, eu tenho uma reunião de um dia de 8 horas presencialmente na empresa. Só que não se iludam, porque é um dia na empresa, mas tem uma série de estudos, tem uma série de pesquisas, então é uma dedicação bem grande. Eu estava conversando com um colega, que ele está pensando em montar um comitê semelhante, e ele trouxe alguns nomes. E um nome que mais chamou a atenção dele, ele falou, olha, Fábio, esse cara é muito bom, esse cara é tão bom, mas tão bom, que ele já participa de 3 conselhos de administração. Aí eu falei, olha, bacana, eu acho que o seu critério de escolha é interessante, o cara participa de 3. Será que ele vai ter condição de participar de 4? Será que ele vai ter disponibilidade de mostrar toda a competência, a qualificação dele? Então, precisa medir todas essas questões, né? E aqui, pelo tempo, o pouco tempo que eu tenho, a intenção, de novo, não tenho aqui nenhuma pretensão de ensinar alguma coisa, de dar respostas, é mais uma questão realmente de provocar vocês a pensar nesse tema, que eu espero que eu tenha conseguido. E para quem demonstrou interesse, tenho fazendo agora sim uma propaganda, né? Tem um artigo no livro que vai ser lançado oficialmente daqui a pouco, para quem tiver interesse. Tem um artigo que está no blog, que eu falo desse mesmo tema. E motivo de muita alegria, esse tema de comitê independente, esse tema de membro independente, agora faz parte da grade de aulas do curso da LEC. Eu acho isso super importante, super relevante, a gente trazer temas novos, mas que fazem sentido, né? Por exemplo, pelo menos para mim, né? Bem, pessoal, era isso. Espero que tenha... Opa, obrigado. O Christian me deu um desafio gigante, né? Ser o último antes do coquetel. Então, espero que não tenha muito enchido a paciência de vocês. E deixa eu só fazer, ô Beatriz,
Beatriz, eu vou fazer uma referência a você. Eu estou aqui na frente, fazendo tudo isso, parece que eu sou a pessoa mais importante, né? A pessoa mais importante está ali sentadinha, ela que fez tudo acontecer, que é a minha esposa que está aqui, que poderia estar em Sambaqui, na Praia do Mole, mas esteve aqui o tempo todo. Então, muito obrigado. Fica aqui, por favor. Ainda não foi tudo. Você já falou tudo o que você deveria falar, se está certo. Mas vamos falar ainda um pouquinho mais. Vamos voltar, talvez, para esse slide. Então, sim, esse tema faz parte do livro. E sim, na verdade, começou tudo com esse artigo no blog. Porque eu achei realmente esse tema é um tema muito relevante. Vamos nos concentrar mais 5 minutos e depois podemos realmente entrar no coquetel. Mas esses 5 minutos são muito importantes. Por quê? Além do blog, além do artigo, e sabe, esses são passos para amadurecer um conteúdo, para pensar, e como você falou, você pesquisou bastante, então eu te dei muito desafio também, eu falei, não, olha lá, já tem outras ideias, tem também em outros países. Então, é realmente uma troca muito interessante e cada vez mais esse tema está amadurecendo, pelo menos para nós. E qual é essa ideia? No final, então nós queríamos, e na verdade não queríamos, nós queremos e nós vamos fazer que nós vamos chamar um livro azul, né? Um livro azul sobre esse tema que vai dar uma boa referência, não quero falar uma norma, porque o norma, esse nós vamos ter amanhã, como normas chegam, mas pelo menos uma boa referência de boas práticas mundiais, como você pode aplicar esse tema. E o Fábio é o responsável, é o conhecido, né, porque ele está vivendo esse tema. E eu queria também convidar, se tem aqui pessoas online, têm interesse em participar desse desenvolvimento, dessas discussões. Eu acho que nós estamos agora num nível realmente muito interessante para discutir esses temas também abertamente e para também trabalhar realmente nesse livro azul para mais rápido possível podemos também lançar ele. Além disso, o que você não colocou, mas o que vai ser também, nós estamos planejando um workshop que vai sair nas próximas semanas. Realmente não deu com o livro, com o congresso, não tínhamos muitas possibilidades de começar outras coisas, mas depois, com um pouquinho mais calma, vamos fazer um workshop para realmente falar um pouquinho mais nesse tema. E vocês podem esperar ainda muito desse. Tá? Então, muito obrigado pela sua ajuda e nesse tema. E falando desses livros azul, então, esse tema em si já mostra o Instituto A que realmente está desenvolvendo novo conteúdo, né, e se dedicando realmente para melhorar metodologias, para fazer boas práticas e realmente levar em frente a temática. Além disso, nós temos também outros projetos, e você já está em pé, nem sabendo o que eu vou falar agora de você, mas... Não, fica em pé. Um outro livro azul que nós estamos trabalhando, e vai sair também logo, e lá temos o maior com o maior conhecimento sobre esse tema, vai ser de compliance e saúde. E o Antônio Fonseca é como presidente da Ética Saúde,
Acho que é uma pessoa que pode falar com muita profundidade sobre esse tema, né, vivendo esse. E aí também, próximo ano, né, vamos falar amanhã, eu acho que ainda um pouquinho mais, vai sair também uma coisa boa em relação da área de saúde, né, além da certificação. Mas a certificação faz somente parte de um passo, né, estamos pensando estrategicamente de longo prazo, não somente para amanhã. E vai sair muita coisa muito boa nos próximos meses. Tá? Então, esse é somente para mostrar que realmente estamos fazendo muitas coisas interessantes e vão sair realmente muitas coisas. E agora eu estou...